Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Roguemos nesse momento ao Pai Celestial que Ele possa estar conosco nessa tarefa, nos intuindo, nos abençoando e nos protegendo, para que possamos cumpri-la bem, interiorizando o conteúdo do Livro dos Espíritos, aprendendo com a doutrina, colocando em prática tudo aquilo que nós formos capazes de aprender. Então, que Deus nos abençoe em mais essa tarefa. Continuaremos então a estudar a introdução ao estudo da doutrina espírita, texto que Kardec escolhe para a abertura do Livro dos Espíritos e para a introdução, como o próprio título já diz, de nós outros aos conhecimentos mais básicos e elementares do Espiritismo. Estudaremos agora os itens 9 e 10 dessa introdução. Mas vale a pena, antes de começarmos o estudo especificamente desses dois itens, relembrarmos um pouquinho a trajetória que o codificador nos deixou até aqui, porque, como excelente pedagogo, Kardec presta a todos nós um duplo serviço nessa introdução. Claro, ele nos transmite, em primeiro lugar, os conhecimentos necessários e mais básicos, elementares do Espiritismo, renovando a nossa força, renovando a nossa convicção, nos preparando para o que vem pela frente, mas ao mesmo tempo ele nos ensina algo que está, digamos assim, como pano de fundo dessa apresentação dos princípios da doutrina. Estou querendo dizer que Kardec nos ensina a aprender. Nós estamos aprendendo a aprender, aprendendo a estudar com Kardec, como vimos no item anterior, o item 8, que apresentava para a gente, entre outras coisas, a característica, os caracteres esperados de um estudante do Espiritismo, de um estudante sério, de alguém que quer realmente construir conhecimento. Então, como que Kardec está apresentando essa introdução para nós até agora? Ele apresenta, em primeiro lugar, aquelas palavras sobre as quais a gente precisa ter muita clareza quando estamos discutindo. Então, apresenta o vocabulário básico, a terminologia básica, como sendo a primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente vai aprender alguma coisa. É preciso entender as palavras. Precisamos nos entender sobre aquilo que estamos falando. E essa questão de nos entendermos sobre o significado das palavras é importante porque durante quase o tempo todo aqui nós estamos vendo Kardec discutindo, no bom sentido da palavra discutir, com contraditores da doutrina. Então ele ouve a contradição, ele ouve a oposição aos princípios da doutrina e depois expõe argumentos, expõe fatos para poder refutar essas ideias. Então saber a respeito do que estamos falando e conhecer o significado das palavras que estamos usando é muito importante para a gente não perder tempo com discussões que são ali inócuas, com discussões que não se desenvolvem porque não entendemos o significado das palavras. Então, olha, a gente precisa saber do que a gente está falando. Primeira coisa que Kardec nos ensina. Depois, ele começa a analisar aquilo que é o objeto de estudos. Então, ele apresenta uma série progressiva dos fenômenos e sua causa inteligente. Então, olha, a gente tem um fenômeno, que no caso dele, as comunicações espirituais, né, através das mesas girantes, em primeiro lugar, e depois a sua série progressiva. Olha, o fenômeno não ficou em mesas girantes, ele apresentou uma causa inteligente. O que é o fenômeno e buscar a sua causa. O que é o objeto de estudo que nós temos e qual é a causa desse, o que causa, no caso aqui da doutrina, né, o fenômeno. Então, buscar as causas. Entendimento sobre o que estamos falando, análise do fenômeno, buscar as causas do fenômeno. Depois, desenvolver leis a partir desse estudo, que é o que ele faz na sequência. Nos apresenta o resumo dos princípios básicos da doutrina, apresentados pelos próprios espíritos. Então vejam como a ideia de continuidade aqui, que foi exigida de nós no item anterior, no item 8 da introdução, está presente o tempo todo na apresentação que Kardec faz exatamente na introdução ao estudo da doutrina espírita. Bom,
continua a introdução e Kardec então vai apresentar uma possibilidade de outras pessoas que fazem contradições, oposições à doutrina. Dessa vez os cientistas, a ciência. Então ele vai refutar essa ideia de que a ciência tem alçada, né? Tem competência para poder julgar os fenômenos espirituais. Ele diz não. O objeto de estudo das ciências corpóreas são as coisas da matéria. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito. As duas coisas são diferentes. A ciência cuida da sua área, a ciência material, a ciência humana, né, cuida da sua área, a ciência física, corpórea, cuida das suas coisas. O espiritismo trata de outro âmbito da existência. Então, refuta a condição da ciência como possível contraditora do espiritismo. E, por fim, apresenta os caracteres de um estudante sério, de uma pessoa que quer, de fato, estudar a doutrina espírita. Então vejam que esse aspecto de continuidade é muito poderoso dentro desse texto que é a introdução ao estudo da doutrina espírita. Agora, nos itens 9 e 10, a gente vai continuar percebendo esse aspecto de continuidade. Porque agora Kardec, nesses dois itens, vai apresentar evidências que refutam outras hipóteses que ainda não foram tratadas, entre elas charlatanismo, ilusão e forças diabólicas. A gente vai entender isso no decorrer do texto. Então, o que os contraditores apresentam ainda como oposição à doutrina? A doutrina espírita é charlatanismo. Esses fenômenos são charlatanismo. São uma ilusão. Não são espíritos se comunicando, é uma força diabólica se comunicando. Então, esses são alguns argumentos que Kardec vai refutar agora a partir do item 9, enquanto ele aprofunda o conhecimento que nós temos sobre os fenômenos. A gente vai perceber que ele vai buscar agora um aprofundamento do estudo, porque até agora Kardec apresentou sim a ordem progressiva dos fenômenos, e a gente pode ter a impressão aqui que ele está, às vezes, repetindo alguma coisa, mas com um pouco mais de atenção a gente vai ver que ele vai dar um passo atrás, agora no começo do texto. Ele apresentou a ordem, ele apresentou a ordem progressiva dos fenômenos, já disse que o fenômeno tem causa inteligente, agora ele vai dar um passinho atrás para poder fortalecer a nossa convicção, para que a gente possa entender um pouquinho mais a fundo aquilo tudo que o Livro dos Espíritos está dizendo, para que a gente possa refutar essas ideias, que são ideias de oposição que a gente ouve ainda hoje. Se a gente prestar atenção no contexto que nos envolve, nós vamos ver que muita gente ainda lança a oposição ao Espiritismo justamente usando esses recursos, dizendo, olha, o Espiritismo é charlatanismo, isso aí não existe. Dizendo, são forças diabólicas, isso é uma ilusão. Não são espíritos, é uma ilusão da pessoa que se engana a respeito disso. Então, esses argumentos são aqui refutados a partir de um passinho atrás que Kardec dá. Ele vai aprofundar o estudo, colocando em prática agora tudo que ensinou sobre o estudo sério, voluntarioso, continuado, regular, refletido, tudo que foi apresentado no item anterior. Olha que ideia de continuidade maravilhosa, né? Agora ele coloca tudo isso em prática. Ele vai mostrar pra gente como é que se faz todas essas coisas. Como que ele vai fazer isso? Esse passinho atrás que ele dá consiste num reexame. Ele vai examinar novamente o fenômeno para refutar essas hipóteses que a gente já citou. Então, atenção ao texto que a gente vai estudar, porque ele é maravilhoso e vai nos mostrar essa sequência do pensamento de Allan Kardec. Então vamos aqui ao primeiro parágrafo do item 9, no qual Kardec começa dizendo que o movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente e, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação. Então esse é o passo, é o que eu me referia a dar um passo atrás, a voltar um pouquinho, recomeçar o estudo. O que o codificador está fazendo aqui? Ele está retomando uma linha de raciocínio, ele não está repetindo o que ele já fez. Não, ele está retomando uma linha de raciocínio
para que a gente possa aprofundar o conhecimento a partir dessa linha de raciocínio. Então, que linha de raciocínio é essa? O que a gente tem de fato que é incontestável? Algo que não tem discussão. O movimento dos objetos. As mesas girantes. Isso é incontestável. O que resta saber agora, bom, a gente observa as mesas girando, elas estão aí, isso é um fato. Então a gente vai partir disso. Depois, o que a gente vai ver? Se nesse movimento tem alguma manifestação inteligente. E se tem alguma manifestação inteligente, qual é a causa dessa inteligência? Então, todo o texto daqui até o final do item 10 será centralizado nesse primeiro parágrafo. São os desdobramentos desse primeiro parágrafo. A gente vai analisar o fato e ver se tem inteligência por trás dele, se tem inteligência, de onde ela vem. Essa é a linha de raciocínio. É daqui que se começa um estudo sério. Ponto que não pode ser refutado, um ponto sólido. A gente pega esse ponto. Que ponto é esse? O movimento das mesas. Depois, a gente estuda o que está por detrás dele. Qual é a sua causa? O fato e sua possível causa inteligente. Agora começa o aprofundamento do estudo. Kardec ensinando a investigar para adquirir conhecimento. Voltando ao ponto inicial, tudo decorre dele. Aqui a gente pode perceber, inclusive, a ligação mais forte que o Espiritismo tem com a ciência terrena, com a ciência das coisas corpóreas. Embora ele mesmo, o Espiritismo, não seja, como nós já vimos, uma ciência terrena. Ele é uma ciência do espírito, uma ciência das coisas espirituais. Mas aqui ele tem um ponto de ligação muito forte com a ciência terrena. Por quê? Porque ele nasce da investigação de um fenômeno percebido no plano material, que é o movimento das mesas. A gente percebeu primeiramente o fenômeno no plano material. E é a partir dessa investigação, a partir da análise desse fato, desse fenômeno material, que é a movimentação de uma mesa, a suspensão de uma mesa no ar sem causa aparente, que nasce a doutrina espírita. Então ela nasce de um ponto de observação de um fenômeno material, exatamente como nascem as ciências terrenas. Embora ela mesma, temos sempre que insistir nisso, né? A doutrina espírita não é uma ciência da matéria. Ela é uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito. Muito bem, então vamos continuar um pouquinho no texto, vamos entrar pelo segundo parágrafo agora, porque a gente vai começar a ver o desenvolvimento dessa ideia, o desenvolvimento do estudo a partir do aprofundamento proposto pelo codificador. Então, nesse primeiro momento, Kardec diz aqui que não vai falar sobre o movimento inteligente de certos objetos. Não, ele não vai se referir a quando a mesa responde uma pergunta com pancadas, por exemplo. Não é isso que Kardec vai fazer. Ele também não vai falar das comunicações verbais, aqueles médiums que têm a possibilidade de trazer o pensamento de espíritos desencarnados e de falar por esses espíritos. Não vamos analisar isso, diz Kardec. E não vamos analisar também os médiums escreventes, aqueles que psicografam, aqueles que trazem psicografias. Kardec, não vamos tratar disso. Por que Kardec abre mão e não vai fazer isso num primeiro momento? Porque esse gênero de manifestações, escreve o codificador, evidente para aqueles que viram e aprofundaram o estudo, não se mostra à primeira vista bastante independente da vontade para firmar a convicção de um observador novato. Então, olha só o recurso usado agora por Allan Kardec. Ele fala assim, bom, tem algo aqui nas manifestações, nos fenômenos espirituais, que estão um pouco além do conhecimento de uma pessoa que olha para isso superficialmente. Comunicação verbal e escrita não convence quem não se aprofundou no tema. Então agora ele vai dar esse passo atrás, ele vai voltar a algo mais rudimentar para que ele possa mostrar que o fenômeno é real.
Então ele vai voltar à questão da cesta e da prancheta, porque cesta e prancheta, como a gente vai poder perceber, são menos dependentes da vontade. O que significa esse ser menos dependente da vontade que Kardec colocou aqui no texto? As outras comunicações não são bastante independentes da vontade. O que Kardec quer dizer quando ele escreve essas palavras aqui no texto? Ele quer dizer que quando uma pessoa está escrevendo e a gente não vê o espírito escrevendo por ela, através dessa pessoa, ou está falando, a gente pode atribuir a vontade dessa pessoa ao fenômeno, a vontade de quem realiza a escrita, de quem realiza a fala. Um possível enganador. Eu tenho vontade de fingir que eu estou escrevendo o texto de um espírito. Então, muitas vezes se atribui à própria pessoa, à sua vontade, ao seu interior, a causa daquela pretensa manifestação ou possível manifestação. Kardec está dizendo, olha, vou voltar um pouquinho para que a gente possa perceber, antes de tudo, que existem comunicações verdadeiras. Para que a gente possa firmar a nossa convicção. Então, olha lá, não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis como cesta, prancheta, etc. Aqui no nosso texto em destaque. Foi comum, como a gente viu lá na série progressiva dos fenômenos anteriormente, as pessoas colocarem uma cestinha sobre um papel com um lápis no centro dessa cestinha. E então os participantes, as pessoas que estavam ali envolvidas nesse fenômeno, apoiavam as pontas de seus dedos na borda da cesta e o lápis no centro. E dali surgia um texto escrito. Então Kardec está dizendo, eu vou voltar a essa questão. Daqui a gente vai partir para analisar um pouco melhor o que está acontecendo no fenômeno. Para que a gente esteja livre dessa questão da vontade ou da interferência daquele que é o médium. Então aqui Kardec novamente exalta o essencial, aquilo que não tem contestação, para construir a partir desse ponto conhecimento. Ele vai voltar a isso. Né? Olha, vamos voltar à questão da pranchetinha. O que há de primeiro, de mais palpável no fenômeno, o que exige menor conhecimento e aprofundamento de qualquer um que possa observar aquilo. Uma cestinha com um lápis no centro e as pessoas com os dedos colocados na borda dessa cesta e dali a produção de um texto. Bom, então imaginemos essa situação. E aí Kardec continua o texto. A maneira pela qual os dedos... Vou marcar aqui o texto para a gente poder seguir junto. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo no traçar das letras. Então, primeira hipótese, né? Vai caindo, porque a pessoa precisa ser muito habilidosa para colocar, ou as pessoas envolvidas, né, para colocar as pontas dos dedos em uma cesta e dali escreverem um texto em conjunto. Tem uma destreza muito grande, né? Tem que ter uma habilidade muito grande para fazer isso. Mas Kardec continua dizendo, mas admitamos que alguém dotado de maravilhosa habilidade seja isso possível e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador, um mágico, né? Na sequência, como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium? Então aqui nós já temos uma mudança de registro muito importante. Então, vamos lá. Ele apresenta um fato que exigiria que houvesse um médium ou um mágico muito habilidoso para que o fato existisse. Então, a gente pode pensar na possibilidade. Ou é um médium trazendo as informações do plano espiritual, ou um mágico, né? Uma pessoa muito capaz de iludir, com uma habilidade manual muito grande. A hipótese do mágico já cai quando se trata agora da natureza da comunicação. Olha que interessante. É uma mudança de registro muito rápida no texto, porque começa a analisar primeiro um fato material e depois
o nosso olhar já se volta para aquilo que o fato produz. Isso é sensacional, porque ele produz um texto, o que já não é fácil para ser criado, para uma pessoa ter toda essa habilidade, para criar um texto nessas condições. E aí então Kardec fala, agora a gente precisa olhar para outra coisa. O conteúdo do texto. Então aqui a gente tem uma mudança de registro muito rápida, né? Às vezes o médium, agora a hipótese do mágico já caiu, portanto agora às vezes o médium apresenta conhecimentos que estão fora do seu campo de conhecimento. O texto traz informações que o médium não sabe. Que nós temos a eliminação da hipótese de uma causa material para o fenômeno. Temos que admitir que existe algo além da possível habilidade de iludir. Foi dado agora o primeiro passo no texto de aprofundamento da nossa convicção dentro daquilo que a doutrina, dentro daquilo que Kardec está desenvolvendo e tentando nos ensinar a respeito das comunicações. Vamos continuar o texto mais um pouquinho. Ele vai dizer que não são respostas monossilábicas, né? Um pouquinho do que a gente estava dizendo, que são textos bem estruturados, que são textos que falam sobre um determinado assunto. E dá exemplos depois, né? Um médium que conhece muito pouco ou nada de literatura, surgem, por exemplo, poesias impecáveis. Então, como explicar isso? É uma força inteligente por detrás do fenômeno. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médiums se multiplicam ao infinito. Bom, o próprio Kardec pergunta, são eles reais ou não? Só temos uma resposta para isso. O que a gente tem que fazer? Vede e observai. Observai repetidamente por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Está retomando um pouquinho do que ele ensinou anteriormente, né? Nós temos agora dois argumentos que falam a favor do fenômeno. Primeiro, a limitação intelectual do médium. Limitação intelectual no bom sentido da palavra, né? Ninguém sabe tudo, por exemplo. Nenhum médium, é obrigado a conhecer, como foi dito aqui no texto, literatura. E ainda assim ele vai produzir poesia, porque não é ele que produz, é o espírito. Então, limitação intelectual no bom sentido da palavra. Tem limitações intelectuais e coisas que surgem para além da capacidade do médium. Segundo argumento, a multiplicidade do fenômeno. Esse fenômeno está acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo, diz Kardec. Bom, argumento para os dias de hoje, né? Isso foi lá na época de Kardec. Hoje muita gente pode pedir pela mesma observação. E ainda hoje a gente tem essa multiplicidade de fenômenos acontecendo nas casas espíritas. Entre as pessoas que começam a perceber os fenômenos dos movimentos da mediunidade em si mesmas, médiuns que estão tendo nesse momento suas mediunidades afloradas, nos fenômenos que ainda se acercam de outras pessoas, as comunicações nas mesas das casas espíritas e assim por diante. O fenômeno não cessou e sua ocorrência ainda é notável nos dias de hoje para quem quiser fazer o que Kardec pediu que seja feito. Vede e observai repetidamente durante um bom tempo, para que a gente possa perceber que esse fenômeno mediúnico ainda hoje é muito poderoso e tem uma multiplicidade notável para quem se dispõe a procurar por ele. E aí no finalzinho do parágrafo, então, essa orientação, né? Observar repetidamente por longo tempo. As condições exigidas aqui foram apresentadas anteriormente já, para que para que se faça o que está sendo pedido, né? Eu estou me referindo aqui ao bem finalzinho aqui do parágrafo. De acordo com as condições exigidas. Observar repetidamente por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Que condições são essas? Aquelas que foram apresentadas anteriormente no item imediatamente anterior, né? No item 8 dessa introdução. As condições de um estudo sério sobre um assunto. Da parte do estudante, né? E da parte do desenvolvimento. Continuidade, regularidade, recolhimento, perseverança por parte da pessoa, que ela esteja livre de preconceitos, que limpe o terreno, né, da sua mente,
que se livre dos preconceitos e dos conhecimentos já adquiridos para avançar em nova área, e a vontade para atingir os resultados aos quais o estudo pode levar. Vamos continuar um pouquinho agora o texto, no terceiro parágrafo de Allan Kardec, porque agora ele começa a apresentar a visão dos antagonistas. Bom, ele fundamentou o fenômeno, fundamentou uma situação, e agora, bom, ele apresenta isso como evidência. Agora houve os antagonistas, agora o diálogo, né? Para o desenvolvimento de argumentos. Que respondem a essa evidência os antagonistas? Primeiro argumento: nós espíritas somos vítimas de charlatanismo ou ilusão. Então, Kardec vai responder a isso. Charlatanismo não pode ser, vai dizer Kardec. Charlatanismo está descartado por causa do objetivo próprio de um charlatão: lucro. E aqui uma dica para a gente escapar de charlatães ainda hoje, né? Olhamos para o objetivo deles. Temos orientações claras na doutrina espírita: dai de graça o que de graça recebestes. E tem os falsos profetas depois, né? Em o Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebestes, está no Evangelho, e o item, os falsos profetas também. Qual é a intenção da pessoa ao desenvolver charlatanismo? Ter lucro próprio, ter algum tipo de vantagem. Não, os médiuns estão fazendo isso e não estão tendo proveito, não são charlatães. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Charlatanismo não. Né? Mas, ainda assim, para ser mistificação, como esses mistificadores estariam em plena concordância de um extremo a outro do mundo? E ao mesmo tempo, seria necessário um movimento de mistificação notável para uma época desprovida dos recursos de comunicação que a gente tem hoje. Lá na época de Kardec não tinha internet, WhatsApp, Facebook, não existiam essas coisas. As comunicações a longa distância eram muito rudimentares ainda. Como esses médiums estariam teriam essa coordenação notável, espetacular, né, no mundo todo, para mistificar em conjunto a humanidade? Então, vão caindo assim os argumentos rapidamente, né? Não, nem mistificação, nem charlatanismo. Só há charlatanismo se a pessoa cobra, se ela tem proveito daquilo da enganação que ela se propõe a realizar. Mistificação também não. É muito difícil que houvesse essa coordenação entre os médiuns, entre essas pessoas, né, que mistificam no mundo todo. Muito difícil, não tem como. Depois segue o texto dizendo, outra vez mudando de novo o registro, né, para o conteúdo. Como que esses médiuns iriam produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos em línguas diferentes, respostas idênticas? Outra vez o conteúdo, né, das comunicações. Então, mistificação cai. Agora, pelo argumento da natureza das respostas. Tem o mesmo conteúdo no mundo todo. Segue o texto. Pessoas sérias fazem parte dos adeptos da doutrina. Pessoas austeras, honradas, instruídas. Será que elas se prestariam a isso? A mistificação? A charlatanismo? E com que objetivo? Outro argumento: crianças apresentavam mediunidade e produziam os mesmos fenômenos e apresentavam os mesmos resultados. Então, crianças, né? Não tem nem, muitas vezes, ali o patrimônio intelectual, as premissas intelectuais para poderem agir dessa forma. Então, pergunta de Kardec, né? Elas não têm paciência e habilidade necessária para tais resultados. Como explicar isso nas crianças? Por que, se os médiuns não são instrumentos passivos, indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil, com certas posições sociais? Então aqui
esses argumentos são a evidência clara da passividade dos médiuns. Isso é, eles atuam por influência de outra força que não a sua própria vontade. Eles estão à mercê de outra inteligência, a serviço de outra inteligência. Esses pontos abordados no parágrafo derrubam de vez por todas a ideia do charlatanismo ou a ideia que a gente viu aqui de uma possível mistificação. Então, os argumentos de charlatanismo e mistificação estão refutados. Último parágrafo do texto. Dizem então que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Então aqui agora o argumento, né, contraposição, a oposição, que diz que nós somos enganados por uma ilusão. Muito bem, os dois podem estar enganados. Que lados são esses? Os dois lados podem estar enganados, podem estar sendo vítimas de uma ilusão coletiva, se a gente aqui quiser usar dessa forma, né? Aqueles que pensam dar comunicação são vítimas de outro tipo de fenômeno, pensam ser médiums, mas não são. Enganam-se quanto a isso e convencem aqueles que observam. Então, os dois lados, né, estão sendo enganados. Tanto aquele que pensa que é médium, quanto aquele que pensa que observa um médium. E aqui, para esse argumento da ilusão, tem diversas hipóteses, teorias, né, que são levantadas, inclusive hoje. Então, está colocada aqui a hipótese de uma possível ilusão. Bom, então vamos voltar ao texto e ver como que Kardec refuta isso. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Lembrando, né, que Kardec falou que entre os adeptos do Espiritismo existem pessoas austeras, honradas, instruídas. Então, quem vê o fenômeno, a qualidade das testemunhas, isso dá alguma importância a essa constatação de que é um fenômeno espiritual. É um argumento inicial. Continua. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta com milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Claro que não, né? Continua. Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. Então, Kardec está dizendo assim, olha, pode duvidar, né? Porque o fenômeno é algo nunca visto, pode duvidar. Continua dizendo, o que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a terem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem como desplante de ineptos os que lhes não seguem o parecer. Então, né, está dizendo aqui, né? Olha, se você quer ter dúvida, se você quer falar contra a doutrina, tudo bem, mas não queira ser o dono do bom senso. Porque evidências estão sendo apresentadas o tempo todo. Exige-se para que a pessoa esteja mais convicta um estudo sério, um estudo longo, um estudo de devotamento, com características de continuidade, regularidade, recolhimento, que esses detratores, né, não estão tendo. Então, por favor, não coloquem o bom senso alheio em questão. É isso que Kardec está dizendo. E vai terminar o parágrafo da seguinte forma. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, justamente as características que acabamos de citar, né, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor. Você não quer ter isso como prova, né? No mínimo uma presunção. Visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Esse final do parágrafo é maravilhoso, porque Kardec está dizendo assim, olha, ele faz um apelo ao bom senso das pessoas, né? Argumenta sobre as testemunhas, sobre quem observa os fenômenos, sobre quem estuda profundamente o fenômeno. Já na época de Kardec eram milhões de espíritas. Então ele pergunta, será que são todos ignorantes? Fáceis assim de serem enganados? Tudo bem, a gente aceita a dúvida, mas a gente não aceita o descaso do preconceito. É preciso que haja seriedade, profundidade nos estudos para que a pessoa possa dizer que essas evidências são assim, descartáveis, evidências profundas, né? Fortíssimas, sérias. Como a gente vê, essas evidências não podem ser descartadas.
Homens sérios não propagam erros nem perdem tempo com futilidade. Eles estão em bom número entre os adeptos da doutrina, diz Kardec. E se a gente lembrar um pouquinho daquela história rápida que a gente fez sobre o codificador, né? Pedagogo, um homem sério, um homem moralmente notável, um homem inteligente, uma pessoa de educação, relevante na sociedade de sua época. Ora, Kardec não era uma pessoa ingênua. Ele tinha essa capacidade de ver aquilo que ele viu e de transmitir para a gente. Então cai aqui a hipótese da ilusão coletiva, porque simplesmente existem pessoas de excelente bom senso estudando a doutrina, desenvolvendo a doutrina, propagando a doutrina. Pessoas muito centradas, muito equilibradas, muito inteligentes, que estão envolvidas no meio espírita até hoje, com a graça de Deus Pai. Então, até aqui no item 9, foi analisado o fenômeno naquilo que ele tem de mais básico, a partir, né, daquilo que ele tem de mais básico, no que diz respeito ao mecanismo dele. O que há de mais básico e que denota uma inteligência por trás? Isso é recurso excelente de prova da comunicação em si, como Kardec colocou, e que a gente pôde acompanhar. Isso derruba as hipóteses do charlatanismo e da ilusão. Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreve que o espiritismo é simultaneamente uma filosofia moral e uma ciência positiva. Claro que é uma ciência positiva. Ele parte de fenômenos, da análise de fenômenos, como a gente já disse. Ele tem essa característica muito próxima de uma ciência. Ciência positiva porque desenvolve, através de um fenômeno, as suas leis. Uma filosofia moral porque, tendo a existência do espírito, a imortalidade do espírito, as reencarnações, a existência de Deus, decorre para a gente daí uma conduta moral necessária. Continua Leon Denis dizendo que, ao mesmo tempo, o espiritismo pode satisfazer o coração e a razão. Então ele é para o ser integral. E termina a citação de Leon Denis dizendo que o espiritismo é um dos maiores acontecimentos da história do mundo. A gente precisa ter clareza sobre isso. O que estamos tratando? Um dos maiores acontecimentos da história do mundo, a terceira revelação de Deus à humanidade. Com fatos, com provas, com evidências, com aquilo que fala ao coração, com aquilo que fala à nossa mente, partindo de pontos que são pontos incontestáveis, para que a gente possa firmar os nossos pés no chão do progresso espiritual e seguir adiante. Quantas vezes a vida da gente, né, fazendo um paralelo rápido aqui, quantas vezes a vida da gente não se encontra justamente na situação da dúvida, da incerteza, da insegurança, da ansiedade sobre o que virá pela frente. Então aqui o recurso de Kardec para o estudo é um recurso também para a vida. Que recurso é esse? Buscar aquilo que é sólido, aquilo que não muda, aquilo ao qual nós podemos recorrer e como ponto fundamental para reiniciar a nossa jornada com passos mais certeiros, com passos mais seguros, sempre no caminho do nosso bem, do nosso progresso, da nossa felicidade, de forma certeira, né? Então é sim voltado ao estudo todo esse ensinamento de Kardec, mas é também voltado à vida. Vamos procurar o que não muda na nossa vida, o que é imutável, Deus, a imortalidade da alma, o seu progresso incessante. Essas coisas não mudam, são leis eternas. E aí então a gente se fundamenta naquilo que realmente pode nos dar um pouco mais de serenidade, de tranquilidade, para a gente seguir a vida na nossa marcha de progresso. Vamos ao segundo e último item do nosso estudo de hoje, o item 10, a introdução ao estudo da doutrina espírita, no qual Kardec vai apresentar agora mais uma objeção, que é agora a questão da linguagem. Entre as objeções, algumas há ainda mais especiosas. Essa palavra especioso é algo de aparência falsa, né? Algo enganador, algo enganoso, algo ilusório. Então, a gente vai ter pelo menos uma, né? Objeção que é um tanto quanto especiosa. Ela parece verdadeira no primeiro momento. Olha lá, ao menos na aparência, né? Ela parece verdadeira, porque é tirada da observação e feita por pessoas respeitáveis. Então, a gente tem esse tipo de objeção. Que objeção é essa? Parágrafo 2.
Uma delas serve de base, a linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Eu já vou dar aqui uma paradinha no texto para a gente entender o que está sendo dito aqui. Então, o codificador está dizendo aqui que essas objeções à doutrina chegam quase a nos convencer, mas que causam esse efeito por aparência. Se olharmos com atenção, a objeção não se sustenta. É isso que ele está dizendo aqui no parágrafo 1. Por que elas têm essa aparência? Por dois motivos. Primeiro, porque são apresentados por pessoas respeitáveis e, portanto, parecem se basear em uma observação bem fundamentada. Então, a gente tem um problema aí, né? Começa a análise. Como começa a análise? Essas objeções são fundamentadas no modo de linguagem pobre, indigna, apresentadas por alguns seres sobrenaturais. Olha como Kardec coloca aqui, né? Então, espíritos são tomados por essas pessoas como seres sobrenaturais. Então, eles deveriam ter uma linguagem digna, e nem sempre isso aparece. Nós já temos estudado, temos visto aqui, ainda nessa introdução, que os espíritos não são seres sobrenaturais. Eles estão dentro do âmbito natural da existência. A existência e a comunicação dos espíritos está na natureza. Está na criação de Deus. Deus criou dessa forma o que nós conhecemos, com dois mundos, um mundo corpóreo e um mundo espiritual. E existe a comunicação entre os dois, tudo isso é natural. Não temos seres sobrenaturais nesse sentido, quando pensamos em espíritos. Segue o texto dizendo: quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Então aqui Kardec já começa a desmontar essa ideia, a refutar essa ideia. Recurso didático, né? Notado aqui no texto. Kardec já apresentou o resumo da doutrina espírita para poder agora fazer uso. Olha a ideia de continuidade aqui outra vez, né? O que dizem os próprios espíritos sobre isso? Eles dizem que não há igualdade de conhecimento entre os espíritos que estão desencarnados. Conhecimentos e linguagem dos espíritos são tão diversos, tão diferentes uns dos outros, quanto entre os homens, quanto entre os encarnados. Começa a aparecer aqui o conceito de uma comunidade do lado de lá. Desmistifica a noção de que espíritos são seres superiores por sua condição sobrenatural. Não, não existe isso. São homens que estão sem corpos, estão do lado de lá, sendo as mesmas pessoas, as mesmas personalidades, tendo a mesma linguagem que tinham enquanto encarnados. E aí o apelo ao bom senso, né? As pessoas sensatas incumbe separar o bem do mal. Bom senso para separar o bem do mal. Né? É isso que vai nos levar a filtrar as mensagens que vêm do plano espiritual através da própria linguagem. O problema estava posto, né? Como podem ser espíritos? Esses seriam elevados, seres superiores, sobrenaturais, mas a linguagem não prova isso. Bom, argumento aqui que provaria a inexistência de espíritos, segundo essas pessoas que colocam esse argumento. Além do mais, seriam então eles seres maus. Apenas trariam coisas que mistificam. Só se comunicam conosco seres malfazejos, diriam essas pessoas. Bom, Kardec já desmontou isso, né? É preciso saber que esses espíritos são homens desencarnados que carregam consigo a bagagem intelecto-moral que possuíam na Terra. Então se comunicam como podem, como sabem, como aprenderam. Então, assim a gente já percebe que essas pessoas que são pessoas respeitáveis continuam sendo pessoas respeitáveis, lógico. Mas viram o produto da comunicação e encontraram um problema, uma dificuldade, que segundo eles forma uma objeção à existência de espíritos e, portanto, à existência da própria doutrina. Kardec aqui identifica para a gente onde está realmente o problema. Nessas pessoas, neles, nas tendências que eles têm, na visão de mundo que eles têm e
na questão da separação do bom senso. Então, quando continua o texto, a gente vai ver que Kardec escreve aqui de forma muito sincera, a gente pode perceber que é de lamentar que o acaso tenha servido tão mal a essas pessoas, que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita. E na sequência ele escreve, né? Pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez de bons espíritos, os maus. Tendências simpáticas. Então, onde está o problema? Nessas pessoas. Desconhecem as mensagens dos espíritos superiores. E por que desconhecem? Porque não são capazes de manter hábitos, pensamentos e emoções que façam com que espíritos superiores sejam simpáticos a eles e que se comuniquem nas suas reuniões. Por isso eles não se comunicam. Então, é uma pena, né? Supor que haja uma tendência simpática a essas pessoas para só receberem mensagens de baixo calão. Né? Então, uma questão de hábito, de costume, uma questão de preparação das reuniões, uma questão de estudo sério, centrado, como a gente já viu. Uma questão de uso do bom senso, da sensatez para a distinção do bem e do mal. Aqui vai ficar como indicação, né? O Livro dos Médiuns, no seu item 267, no qual Kardec começa a tratar sobre o modo de se reconhecer a qualidade dos espíritos que se comunicam. Então, ali naquele item 267 do Livro dos Médiuns, a gente vai ter uma sequência de tópicos nos dizendo as maneiras da gente saber se é um bom ou um mau espírito se comunicando. Eu vou fazer uma citação muito rápida, apenas dos 2 primeiros tópicos. No primeiro, Kardec escreve: não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Então, primeira coisa, bom senso. Segundo item, apreciam-se os espíritos pela linguagem que usam e pelas suas ações, exatamente da forma que se apreciam os homens. Então a linguagem é uma coisa importante, mas ela precisa ser analisada e precisa que a gente tenha esse bom senso, para que a gente identifique se a mensagem é ruim. O espírito não pode ser um espírito elevado. Conhece-se a árvore pelo fruto, ensinamento de Jesus, né? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos o controle universal do ensino dos espíritos na introdução do Evangelho. Vai colocar como critérios para a gente o crivo da razão. Né? De novo, o bom senso. A razão, agora. É uma mensagem racional? Uma mensagem que tem sentido? É condizente com os conhecimentos humanos? Ou ela é absurda? Crivo da razão, bom senso. A gente pode citar talvez mais um critério: concordância entre os ensinos dos espíritos. Pode não ser uma mensagem de uma linguagem extremamente elevada, mas tem um bom conteúdo. E um bom conteúdo é equivalente a ensinos do Evangelho. Como, por exemplo, um espírito pode dizer simplesmente: olha, é preciso que nós tenhamos bons sentimentos para com todas as pessoas. Literalmente falando, não é um texto assim de prêmio Nobel de literatura. É um texto simples. No entanto, ele está em plena concordância ao ensinamento máximo de Jesus de amor incondicional. Então, por que não? Concordância entre o ensinamento dos espíritos. Concordância com o Evangelho, concordância entre eles, quando se trata de uma questão nova, de um ensinamento novo, de uma nova lei. Então a gente vê a comunidade dos espíritos se comunicando e o que ela diz. Então, alguns meios, para que a gente possa se precaver das informações ruins que nos chegam. Vamos andar um pouquinho mais depressa agora no texto. Nós estamos terminando já os argumentos de Kardec. No parágrafo 3, ele vai apresentar para a gente, agora de forma mais clara, mais direta até, aqui no nosso texto em destaque, a possível ideia não, o exemplo, de uma cidade, que vai complementar esses argumentos que ele já estava colocando anteriormente, sobre a análise da linguagem. Não dá para julgar o caráter de um povo
pelo que se diz e se faz numa determinada região da cidade. Então é preciso olhar a cidade como um todo. O plano espiritual é isso, é uma cidade espiritual, se a gente quiser pensar assim, né? Lá tem habitantes de todo tipo. No item 4, a pergunta, né? Perguntam eles: os espíritos de Skoll descem até nós? Espíritos elevados, né? Vêm até nós? A resposta de Kardec é maravilhosa. Não fiqueis no subúrbio. Então não olhe para a periferia apenas da cidade. Vede, observai e julgareis. Aprofunda um pouquinho, diz Kardec. Vai além, né, das comunicações que não são tão boas. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como orientou Jesus. Então, é preciso limpar a lente pela qual se enxerga a vida terrena e também a vida espiritual. Preciso trocar a lente. Preciso ver a vida espiritual, ou melhor, a vida terrena como uma sequência da vida espiritual. Estar encarnado é uma circunstância, a vida real é a vida do espírito. O espírito é o ser imortal. A vida terrena é uma circunstância. Vivemos aqui, desencarnamos e voltamos para lá com o progresso que conseguimos desenvolver até então. Se os espíritos superiores não descem até nós, é porque nós não nos esforçamos para nos elevar a eles. Tem de haver reciprocidade. A comunicação é sempre via de mão dupla, sempre, em qualquer lugar. Mesmo entre encarnados é assim. A gente não consegue conversar com uma pessoa se a gente não dominar o assunto que precisa ser tratado. Uma pessoa que entenda nada de física quântica não consegue conversar profundamente e satisfatoriamente com um cientista quântico. Uma pessoa que não sabe de futebol não consegue conversar a respeito de futebol com alguém que está envolvido com esse tema. Então, tanto para assuntos mais profundos quanto para outros, nem tanto, não tem diálogo se a pessoa não fizer um esforço para se aproximar. Para todos os âmbitos da vida, culinária, saúde e assim por diante. É preciso que a gente abra canais de comunicação entre nós aqui na Terra e entre nós e espíritos superiores. Os canais de comunicação com espíritos superiores são canais da boa moral, do estudo sério, da vontade de aprender, tudo isso que a gente está vendo aqui com Kardec. Então é preciso ter essa dupla via de comunicação. Bom, caímos agora numa variante dessa opinião das comunicações ruins para a inexistência de espíritos. Que variante é essa? A intervenção de potências diabólicas. Aqui Kardec vai usar a palavra proteu, né? Esse é um novo proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Então, é como se o diabo se disfarçasse. Proteu é isso, né? Um deus marinho que podia assumir diferentes formas. Então, em algumas culturas antigas, né? Então, é como se o diabo se revestisse de diversas formas e se comunicasse através dessas pessoas que pensam ser médiums de espíritos e que estão, na verdade, trazendo comunicações diabólicas. Aí Kardec não vai precisar de muito esforço para refutar essa opinião. Ele diz o seguinte: essa opinião não precisa de exame sério até, né? Ela pode ser refutada de modo fácil. Ela está refutada pelo que acabamos de dizer. O que acabou de dizer? Que existem boas comunicações e que é preciso ter bom senso. Então, se existem boas comunicações elevadas, de bom conteúdo, isso provaria a existência de alguns diabos elevados moralmente, criteriosos e ponderados. Né? Olha a conclusão que Kardec chega. Bom, se tem boas comunicações, em algum momento o diabo é bom. Ele é criterioso, ele é ponderado, ele tem elevação moral. Ou então que há muitos diabos. Mas que são coisas assim que, pelo absurdo da constatação, a gente já consegue refutar essa opinião da força diabólica ao invés da intervenção de espíritos. Então, bom, é tão absurdo isso que não vale nem a pena perder tempo, né? Que em algum momento o diabo tenha trazido para a gente uma boa comunicação. É
é uma parte do texto que é uma parte que chega a ser até um pouco engraçada, né? O absurdo da constatação acaba se tornando um pouquinho engraçado e de fato a gente vê que não é racional, né? O bom senso já vai nos dizer que não pode acontecer assim. Muito bem, refutado aí então o problema da comunicação, de más comunicações, e refutado também a ideia de uma força diabólica. Último parágrafo do texto. Efetivamente, como acreditar que Deus, só o espírito do mal, permita se manifeste para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode, não o faz, desmente a sua bondade. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Então, aqui duas coisas diferentes, né? Vamos à rápida análise disso. O argumento final de Kardec remete a Deus. Dizíamos em estudos anteriores que esse conceito de Deus e o modo como ele é construído é a base fundamental, é a base teórica fundamental do Espiritismo. A gente lembrava disso, né? Tudo decorre de Deus na doutrina espírita. Sem Deus não há doutrina espírita. Ele é o primeiro, mais fundamental e mais importante princípio teórico. Além disso, dizíamos que ele também é o primeiro princípio, a primeira ideia, é aquilo que é de mais fundamental para a criação, de um modo geral, e de nosso entendimento sobre ela. Para a nossa vida, o que está em primeiro lugar é Deus em nossa vida. Ele é todo poder, todo bondade, todo misericórdia, onipresente, enfim, né? Inteligência suprema, causa de tudo. Pois bem, tanto teórica quanto efetivamente em nossas vidas, Deus está em primeiro lugar. Pois bem, aqui temos um exercício de raciocínio para a gente entender melhor como isso funciona. Vamos retomar um pouquinho o texto para a gente poder ver isso no texto? Então, quem pensa na ideia do diabo se comunicando, e só o diabo, ainda tem esse argumento. Acreditar que só o diabo se comunica é acreditar que Deus deu apenas ao espírito do mal a possibilidade de se manifestar. Bom, e aí a gente precisa pensar, né? No princípio teórico, ele é todo poder, ele é todo justiça, ele é todo bondade, todo amor. Se Deus não pôde impedir essa comunicação do espírito do mal, ele não é onipotente, portanto não é Deus. A gente não pode imaginar Deus sem um de seus atributos em máximo grau. Agora, se ele pode e não fez isso, não impediu, ele continua sendo onipotente, mas não é todo bondade e todo amor. Porque ele permitiu que só o mal se comunicasse com os homens. Conclui Kardec, ambas as suposições seriam blasfemas. Seriam blasfêmias, né? Dizer isso de Deus. A gente não pode concluir isso. Então, a gente está contestando ou o poder ou a bondade de Deus. Olha como o princípio primeiro rege todas as outras conclusões teóricas na doutrina espírita. E como ele rege as nossas vidas, não é possível que só o mal se comunique conosco. Deus não permitiria isso. Sendo ele pleno poder e plena bondade. Supremo poder e suprema bondade. Então, notemos, né? Admitir a comunicação de maus espíritos é reconhecer o princípio das comunicações, segundo o argumento que aqui derruba todas as hipóteses colocadas anteriormente. Isso aqui é o fechamento do texto, né, de Kardec aqui no item 10. Admitir comunicação, mesmo que sejam de espíritos maus, é admitir a existência de espíritos. A gente não precisaria nem ter discutido tudo aquilo que foi discutido anteriormente, né? Analisando essa hipótese. Bom, e aí Kardec vai terminar o parágrafo com as seguintes palavras. Como então se há de acreditar sem impiedade que ele, Deus, né, só permita o mal com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Então aqui de novo Kardec apela ao nosso bom senso, usa o princípio maior da religião, que é Deus, para refutar opiniões tanto quanto mal fundadas, né, de contraditores. Então a gente tem aqui o encerramento do texto, falando por fim sobre essa questão da impiedade, né, impiedade aqui como
significando a falta de devotamento religioso. Esse é o significado da palavra impiedade aqui nesse texto, né? A palavra piedade pode ter dois significados, né? Compaixão pelo sofrimento alheio, sentimento de piedade pelo nosso próximo, e ao mesmo tempo, questão da impiedade, que é essa falta de devotamento a Deus, a falta do cumprimento de nossos deveres para com Deus. Dizíamos há pouco que os ensinamentos que Kardec nos traz aqui são ensinamentos para o estudo, mas que são também ensinamentos que valem muito para a nossa existência terrena. Procurar aquilo que não muda em nossa vida. A verdade imutável. Citação do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdade imutável. O Deus bom, o Deus justo. Essa é a verdade imutável. É nisso que a gente se centra para recomeçar a nossa existência. Não importa a aflição que se acercou de nós. Não importa a dificuldade. Não importa o vício. Não importa a doença. Não importa o revés. Nada disso importa. Se nós olharmos para o Criador, nós entenderemos que está tudo sob o registro da sua suprema bondade, da sua suprema justiça, do seu supremo amor pelas suas criaturas. Nós não gostamos de ter sofrimento, a gente não gosta de ter dor, e claro que a gente não nasceu para isso. Deus não nos criou para isso. Deus apenas permite que o sofrimento chegue até nós quando nós precisamos ter através desse sofrimento algum tipo de progresso. Sofrimento, a dor, é o último recurso que a providência divina usa para o despertar de suas criaturas, para o despertar de seus filhos. Então estejamos conscientes de que Deus sempre é suprema bondade, suprema justiça, supremo poder. E então, quando a vida parecer se desfacelar, escapar debaixo de nossos pés, voltemos como Kardec fez, aquilo que há de mais essencial, aquilo que há de imutável, aquilo que há de ponto de ponto forte para a construção da nossa casa. Como Jesus disse, construirmos a nossa casa sobre rocha sólida, sobre a ideia de Deus, sobre a comunhão com o Pai Celestial. E dali então a gente volta a reconstruir a nossa existência, fazendo uso das forças que ainda nos restam, amando, prosperando, agindo, sendo pessoas proativas, pessoas que progridem, porque compreendem o seu momento, porque estudam a doutrina espírita, porque entendem que o plano espiritual é uma realidade, que ele é a realidade, inclusive imutável. As coisas na matéria passam, são todas transitórias. Leon Denis escreve na sua obra O Grande Enigma: Deus é manifestado pelo universo. O universo que é a representação sensível de Deus. Mas Deus não se confunde com o universo, não é uma ideia panteísta, né? Nós percebemos Deus através da inteligência que denotamos na criação. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo que Kardec fez aqui com relação à inteligência por detrás dos fenômenos espirituais. Segue Leon Denis. De igual maneira que em nós a unidade consciente, a alma ou o eu, persiste no meio das modificações incessantes da matéria corporal. O espírito está no corpo. Ele está aqui, em meio a todas essas manifestações, essa transitoriedade, essas modificações, como disse Leon Denis, que a matéria apresenta. O nosso corpo físico começa pequenininho, vai se deteriorando até chegar ao momento de estarmos idosos, e então ele se degenera e morre. O espírito persiste, o espírito se manifesta através do corpo. O que há de fundamental em nós é a imortalidade do espírito. E que o nosso espírito se volte a Deus. Terminamos com a citação de Leon Denis na sequência. E esse ser absoluto, grande, eterno, que conhece as nossas necessidades, ouve nosso apelo, nossas preces, que é sensível às nossas dores, é qual o imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vêm a unir forças, o socorro, as inspirações necessárias para os guiar na senda do destino, para os suster em suas lutas, consolar em suas misérias, levantar
em seus desfalecimentos e suas quedas. Essa é a nossa rocha firme. A doutrina espírita nos encaminha, através do conhecimento sobre o plano espiritual, através do desenvolvimento de nossa espiritualidade, a comungar, a comunhar mais de perto com Deus o tempo todo. Que nós, então, possamos fortalecer, como fomos ensinados aqui por Kardec, a nossa fé, fortalecer o nosso estudo, fortalecer a interiorização dos conhecimentos espíritas, para que logo mais nós estejamos tanto quanto mais perfeitos e mais fortes em Deus. Queridos amigos, irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia em mais esse estudo. Nós deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço, os votos de que Deus Pai nos abençoe hoje e sempre, e o convite para a próxima semana. A gente continua a estudar a introdução ao estudo da doutrina espírita na semana que vem. Fraterno abraço a todos.